Lucas capítulo de número 6. Versículo de número 46. Lucas capítulo 6, versículo de número 46. Se alguém encontrou, diga amém. Amém. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa. Edificou o quê? E cavou fundo e pôs os alicerces sobre a... Só o Ronald está aqui. E vindo a enchente, a corrente batia veemente sobre aquela casa e não pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a... Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a... sem alicerces, na qual a corrente batia veemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela... Tome teus assentos com a tua Bíblia aberta. Nós estamos observando que durante essa série de mensagens, eu não sei você, mas particularmente falando, eu tenho uma leve impressão que Deus ele tem ministrado ao nosso coração coisas profundas. E se nós não estivermos atentos ao que o Senhor tem ministrado, nós passaremos, como diz o amazonense, batido. E acabaremos perdendo pérolas da Bíblia Sagrada, ouro. E isso fará com que a gente cada vez mais retroceda ao invés de avançar. Então, a maior problemática de um crente é quando ele ouve a palavra e ele não pratica. Pastor, qual é a parábola que nós iremos tratar hoje? Segura aí. A parábola de hoje é a parábola dos dois alicerces. Diga comigo, os dois. Diga mais forte, os dois alicerces. Para nós entendermos mais, sobre esta parábola, o contexto está bem claro. O capítulo de número 6 do livro de Lucas, Jesus está dentro de um templo. Jesus entra, Jesus sai, e alguns episódios Jesus vai subir também ao monte. Diz a Bíblia que pela parte do dia Jesus entrava nos templos para ensinar de manhã cedo, mas pela parte da noite ele tirava um período de oração. E por que não, afirmar o que a Bíblia mesmo declara, que Jesus passava a noite toda no monte chamado Monte das Oliveiras, e passava orando a madrugada toda. E diz a Bíblia que depois dessa madrugada que ele ora, antes de ir para o templo, ele vai fazer uma classificação, ou seja, ele vai separar para ele e chamar e escolher os seus discípulos. Agora entenda, antes de Jesus fazer essa escolha, ele estava onde? No monte, passando a noite toda, a madrugada toda em oração. Porque isso aqui é uma grande lição para a nossa vida. Antes de você escolher, você tem que orar. Amém ou não? Era para você ter dado um glória a Deus melhor, mas tu vai ficar ligado até o fim, né, irmão? Então, a gente entendemos que Jesus tinha uma vida muito fervorosa na oração. Se Jesus teve uma vida fervorosa na oração, o que te impede de também ter uma vida fervorosa em oração? Às vezes a gente está cheio de desculpas, cheio de pretexto. Não dá porque falta-me tempo. Já é tua desculpa porque tem tempo sim. Tem 24 horas, você trabalha talvez 8 horas por dia e ainda te sobra muito mais tempo para tu orar, para tu ter uma vida com Deus. Às vezes é o ser humano que tem esse mal, mas tudo bem, isso é reflexo da nossa natureza pecaminosa. Mas também isso não te dá o pretexto, a desculpa de tu andar pecando, de fazer o que é errado. A gente precisa entender, se nós
não tivermos tempo para Deus aqui na terra, a gente seremos hipócritas em dizer que a gente quer passar a eternidade com Ele no céu. Vou repetir de novo para você entender. É hipocrisia a gente querer, aleluia, passar a eternidade com Deus no céu, sendo que a gente não tem tempo para Ele na terra. Se você não tem tempo para Deus na terra, você é um hipócrita, você é um falso cristão, falso crente. Então o que a gente tem que recorrer a Deus, porque se a gente for recorrer aos nossos recursos humanos, a gente vai parar no meio da caminhada, a gente vai olhar para alguém que está caindo e a gente vai ser reflexo dessa pessoa, porque o mal da nossa geração é ter essa desgraça dessa comparação. Qual é a desgraça da comparação? Todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo é pecador, aí ele vai dar legalidade à carne, vai dar legalidade ao pecado. Daqui a pouco os crentes estão cheirando cocaína, estão fumando maconha, estão bebendo cachaça, sendo que já tem por aí, né? Mas a gente ainda faz parte de uma geração que ora, que se separa, uma geração que preza a palavra de Deus. Aqui não tem crente meia boca, não tem crente hipócrita, não tem crente falso. Diga glória a Deus, irmão. Olha para quem está do teu lado, vem ver se ele está com cara de crente mesmo. Se ele tiver com cara de crente, manda ele dar glória a Deus, porque nem para dar glória a Deus tem crente que presta. Mas eu vim aqui dizer, esta igreja precisa entrar no processo de despertamento, porque crente que é despertado, ele desperta outros. Diga glória, diga aleluia, você tem liberdade de adorar. Aí Jesus escolhe os discípulos e Jesus continua a pregar. Agora ele sai do templo, e eu acredito que aqui provavelmente é de tarde. O período é de tarde. E Jesus continua a pregar. E é interessante que ele tem duas mensagens. Aqui no seu sermão ele tem duas mensagens. A mensagem para quem ouve e obedece, e a mensagem para quem só ouve, mas não obedece. E nós precisamos entender que o contexto está aqui. No capítulo 6, versículo de número 46, olha o que Jesus está dizendo: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Eu vou repetir: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Em outras traduções mais profundas diz que por que não fazeis as coisas que eu mando? Porque isso é muito relativo à nossa vida profissional também, porque assim como nós obedecemos o nosso patrão que nos delega algumas responsabilidades dentro de uma empresa, a gente também tem que fazer melhor para Deus do que a gente faz para o nosso patrão, porque tem crente, irmão, que é uma bênção para fazer tudo que o patrão manda. A patroa manda ele fazer, manda ela fazer, sim senhor, sim senhora, e aí não falta nada, a responsabilidade é cumprida. Agora quando é para Deus, o negócio parece que fica mais difícil, né? Parece que quando é para Deus, o negócio começa a dar preguiça, começa a dar desânimo. É uma cambada de crente fresco, me perdoe a expressão, crente mimimi, crente que não suporta uma aprovação. Tu já viu crente tão fresco, irmão? Em algumas igrejas por aí, eu acredito que não tem aqui, né? Aqui não tem ninguém, só tem lá em outras igrejas, tá lotado por aí. Mas vamos lá, a gente vê uma geração de crente fresco, mimimi, que quando olha para uma aprovação diz: peraí pastor, o negócio tá muito feio para mim, o negócio está muito estreito, eu estou pensando em parar, estou pensando em desanimar. É crente que é pior do que o galo da Angola. Estou fraco, não tem testemunho, tem testemunho. E aí a gente não consegue ver referência de fé nele, a gente não consegue seguir. Por quê? Porque nem para ser exemplo presta. Dá glória a Deus, dá aleluia, porque hoje Deus me ministrou no meu coração. Papai falou comigo no meu quarto,
dizendo: fala a palavra, prega a mensagem. E eu vim aqui dizer para esta igreja: o tempo de despertamento não passou. Se Deus colocou esse tema nesse ano de 2023, então é tempo de despertar. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: desperta tu que dorme. Desperta para quê? Desperta para orar, desperta para ter prazer de estar na igreja, desperta para buscar a presença, porque os tempos estão abreviando, as coisas estão se estreitando, e nem crente, irmão, tem crente que nem para ver que o tempo está perto de Jesus voltar, ele não vê, não enxerga, porque ele está preso nas coisas da terra, ele está preso ao seu bel prazer, ele não consegue meditar na palavra, porque, irmão, triste desta geração desapercebida. Uma geração é desapercebida quando não tem um colírio da palavra de Deus. Uma geração é desapercebida e perdida e fadada ao fracasso quando eles não meditam nas escrituras. E o pior, tem gente que medita, tem gente que estuda, tem gente que lê a palavra, e é muito bom em ler, é muito bom em memorizar, mas o pior problema é de quem tem a palavra, mas não coloca mesmo em prática. O pior problema é de quem tem a palavra, mas nela não é lâmpada para os seus pés. Por quê? Porque se fosse lâmpada para os pés e luz para o caminho, não vivia caindo, não vivia tropeçando, não vivia fofocando, não vivia futricando, não vivia pecando. Eu vou falar porque Deus está mandando. Escuta o que eu vou dizer. A gente precisa guardar essa palavra. Por quê? Capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 10: porque guardar-te a palavra da minha perseverança, eu também te livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O mundo pode estar olhando e nos jornais noticiando, dizendo o que será de nós se acontecer a terceira guerra mundial. Eu vim como mensageiro de Yahvé, como pregador da palavra, para dizer para essa igreja: não tenha medo, porque Jesus voltará. E eu vou dizer: aquele que há de vir virá, aquele que há de vir virá, aquele que há de vir virá, e ele não tardará. A igreja não é prostituta, a igreja é noiva, e se é noiva, ela aguarda o noivo, ela aguarda o cordeiro. E Jesus começa a dizer: vocês me chamam de mestre. Não é de mestre, não? Vocês me chamam... Vamos lá, a igreja está aqui? Vamos interagir. A igreja repete comigo, vamos lá. Após mim. Vocês me chamam... Diga aí. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando? Olha aí, fica uma incógnita na cabeça de quem tem o título de servo, mas ele só carrega o título, mas não tem a utilidade. Porque uma coisa é você ter título e exercer o que o teu título te orienta a exercer, te orienta a fazer. E outra coisa é você ter título e não ter utilidade. Não dá, irmão. Por quê? Alguém que tem título, mas não tem utilidade, é uma árvore frondosa, tem aparência, é bonita, porém não tem fruto. Cheio de planta, mas não tem fruto. Então o que vai acontecer aqui? Jesus está dizendo: eu sou Senhor, e alguns de vós até me chamam de Senhor, mas o problema aqui é que vocês não me obedecem. Ou seja, Deus me remete ao capítulo Mateus 7, verso de número 21, 22 e 23. Nem todo que me diz entrará no reino de... mas aquele que faz a vontade de meu... Vamos lá. Primeira coisa, o reino não é para quem fala muito. O reino não é para quem diz tudo. O reino é para quem mais faz. Eu vou repetir, Jesus disse, capítulo 7 de Mateus, versículo de número 21, começa dizendo: nem
todo que me diz Senhor, Senhor. Por quê? Porque todo mundo gosta de chamar de Senhor, mas não tem utilidade de servo. Aí segundo, entrará no reino de Deus. Por quê? O reino de Deus não é para quem diz, porque todo mundo é fácil dizer que tem um Senhor, todo mundo é fácil dizer que serve a Deus, todo mundo, até o ímpio pode declarar aí fora. Eu já vi muito ímpio dizendo: eu carrego Deus no coração, mas é um drogado, é um bandido, é um prostituto, bate na mulher, é um sem vergonha que não tem temor de Deus. Aí está dizendo: mas eu tenho Deus no coração. Como é que pode? Deus está no coração de um homem que decidiu se corromper. Não tem como, não dá para negociar o evangelho. O evangelho é uma coisa, agora a vida carnal de alguém, se tu quiser negociar, tu pode negociar, mas o evangelho é inegociável. Ou tu tá com Deus ou tu tá com o capeta, ou tu come na mesa do Senhor ou na mesa dos demônios. Porque não posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não faço nada para que eu venha a ser aprovado por esse Deus. Aí Jesus a primeira coisa que Jesus refuta aqui é isso: vocês dizem Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu mando. Já se perguntou o que foi que Jesus, como Deus Senhor, já te mandou você fazer? Jesus já te mandou fazer alguma coisa? Eu tenho uma certeza que já. Mas tem crente que é tão rebelde que Jesus manda fazer e não faz. Por quê? Porque acostumou no comodismo, acostumou na vida tranquila. Mas eu vim profetizar: se tu está numa vida tranquila e não faz nada para Deus, o negócio vai balançar para a tua vida. Porque papai me disse, ele disse para mim avisar a igreja do Senhor que ele vai balançar. Porque o tempo de despertamento não foi o meu filho que colocou, quem foi que colocou foi Deus. Então tempo de despertamento é ou tu desperta ou tu se quebra de uma vez. É tempo de toca de quem está do teu lado aí, diga para ele, diga para ela: desperta. Diga para ele: desperta, porque Deus quer te usar. Diga para ele: seja útil para a glória de Deus. Quem pode aplaudir a Jesus? Vou começar a parábola. É a parábola dos dois alicerces. Diga comigo: os dois. Mais alto: os dois alicerces. Para começar, o que é o alicerce? Todos nós sabemos que a construção de uma casa, ela precisa de alicerce. O que é alicerce? Alicerce é outras palavras, né? Obrigado, filho. Em outras palavras, alicerce significa fundamento. O que é fundamento? É aquela que o pedreiro chama de sapata, né? Aquele quadradão, né? Dentro da terra, do terreno, e aquilo dali vai desencadear, né? A estrutura daquela casa, né? Ou do prédio. Então, quando nós vemos a sapata, né? Que é o fundamento, e que dentro dessa sapata, que é o fundamento, vai surgir a coluna, que é a estrutura, né, de uma casa, de um prédio. Nós vemos que é muito importante o alicerce para uma estrutura, porque se tem estrutura, mas não tem alicerce, não fica de pé. A estrutura é a casa pronta, a estrutura é a casa feita. Mas se está feito, se está pronto, mas não tem alicerce, qualquer vento vai levar. Diga glória. Glória a Deus. Se Jesus está trazendo esta parábola dos dois, vamos lá, a parábola dos dois, glória a Deus. Todo aquele que vem a mim, verso de número 47, do capítulo 6 de Lucas. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas, diga aí, ouve as minhas. Glória a Deus, vai melhorar isso aqui para até para o final. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras, e eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Olha aí, irmão. Agora Jesus vai, aqui vale uma comparação, né, irmão? Aqui vale uma semelhança. Tu já percebeu que tudo aquilo que Jesus vai comparar é referente a algo negativo
ou a algo positivo, mas por que a gente fala da desgraça da comparação? Não é nesse sentido aqui. Porque nesse sentido aqui já se fala de uma casa, ou melhor, de 2 alicerces, né? De 2 casas que tem uma aparência, mas não tem os alicerces, o fundamento. Mas quando se fala ministerialmente sobre chamada, sobre o evangelho, o cristianismo em si, não dá para ter comparação. Me pergunte por quê? Porque se comparar, até o diabo se compara. E quando o diabo se compara, ele se compara para pior. Ele só se compara para imitar os outros. Ele só se compara para ser alguém mentiroso, mais do que ele já é o pai da mentira, enganador. Agora, nesse sentido aqui, Jesus usando o termo da comparação, da semelhança, ele está trazendo essa comparação. A primeira comparação nós vemos aqui, observamos que é a comparação no sentido positivo. Porque quando Jesus traz esse sentido positivo, ele fala que é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou as põe em prática. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo. Em Mateus não está tão profundo como aqui, né? E cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Olha aí, é interessante que Jesus está falando que aquele que ouve, e não só ouve, mas pratica. Irmão, o ouvir é você ter a teoria. A teoria é você ouvir, se encher de conhecimento. Mas você não consegue colocar nenhum conhecimento que você aprendeu ou adquiriu em prática. E deixa eu falar uma verdade, isso aqui é uma grande verdade, é que a gente olhando para a história do povo de Deus na Bíblia Sagrada, a gente nunca viu que a Bíblia diz que o povo de Deus foi destruído por causa do pecado. Tu já viu aí na Bíblia? Não tem. Mas a Bíblia diz que o povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Então, a ignorância, a falta de conhecimento da palavra de Deus traz o quê? A destruição. Alguém vai perecer, alguém vai se perder por causa do quê? Da falta de conhecimento da palavra. Se eu não tenho conhecimento, se eu sou, como é que se diz? Se eu não tenho conhecimento, vamos usar logo essa expressão, se eu não tenho conhecimento, se eu sou falto de conhecimento, se eu nunca parei para aprender e colocar em prática, eu estou fadado ao fracasso, à destruição. E aí, o pior é que depois de tudo isso, eu vou me encontrar perdido e talvez, né, alguém não tenha a oportunidade, como muitos poucos têm, de encontrar de novo, né, a oportunidade de ouvir a verdade, de colocar em prática, porque tem gente que brinca, né? Tem gente que brinca. Eu sirvo a Deus hoje, amanhã eu já estou no carnaval. É igual uma publicação que eu vi de alguém dizendo uma grande verdade, que tem gente que hoje posta uma foto na igreja, amanhã está postando a foto na festa, né? Não é assim? Aí hoje está cultuando a Deus e amanhã está na festa dançando forró, dançando pagode, cantando funk, né? Rebolando na boca da garrafa e fazendo o que não presta, né? O que o diabo gosta, o que o diabo ama. E aí depois que morre, alguém vai colocar o quê? Uma asinha de anjo, porque é muito fácil, né? Eu trabalho com isso. Eu trabalho com a edição de foto, de cartaz. Aí quando a gente consegue, né? Há uma facilidade hoje na nossa na tecnologia dos telefones, hoje está muito evoluído nos aplicativos. A gente consegue ter uma facilidade até de mudar a cara de quem é feio para bonito. Diga misericórdia. Então a gente consegue também colocar asa, né, em quem é um capeta, foi um capeta a vida toda na terra. Eu vou repetir de novo, irmão. É muito fácil a gente colocar asa na vida de quem foi o capeta que fez o inferno na terra. E aí diz que é o anjo no céu. Não dá, irmão. A gente tem que parar com essa palhaçada de romantizar o evangelho, de romantizar quem Deus é. Não. Deus não é simpatizante, Deus não apadrinha ninguém.
ninguém, principalmente gente na safadeza. Deus não apadrinha, irmão. Pastor, o que é isso? Deus não tem misericórdia? Tem. Ele tem misericórdia de quem se arrepende. De quem não se arrepende, quer viver uma vida no pecado, na prática errada, aí, irmão, o que cabe a ele, a ela é o inferno. Não tem outro jeito, não tem outro meio. Então quem vai para o céu, pastor? Quem vai para o céu é quem ouve a palavra e pratica. Agora quem só ouve, vem para a igreja quando quer, vem para a igreja e vai bater ponto, vem para a igreja, mas não tem mais prazer. Tu já viu o ímpio? O ímpio vem para a igreja, irmão. O ímpio vem para a igreja só para receber uma palavra de milagre, uma palavra de vitória, só para receber o livramento, só para receber a oração da proteção. E aí, depois que não tem nada disso, vai dizer que Deus não existe. Tem gente tão pilantra, tem gente tão, meu Deus do céu, não consigo entender. Tem gente tão leso que acha que Deus é obrigado a fazer o que Ele quer, acha que Deus é obrigado a atender a demanda dele. Deus não atende a demanda de quem você quer, Ele atende a demanda de quem Ele quer. Se Ele quiser ouvir a tua oração, Ele ouve, e se não quiser responder, aí o problema é teu, o problema é de Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quer, como quer. O que resta é eu obedecer. Versículo de número 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu mando? É fácil a gente querer que Deus faça o que a gente quer, mas o difícil se torna um problema é quando Deus ordena a gente fazer algo que a gente não quer. Porque é igual aquela questão, eu sempre uso aqui esse exemplo de Gideão. Gideão é o seguinte: Gideão, peraí, Senhor, eu vou aqui em casa porque eu vou preparar uma oferta e vou te trazer. Muito bem, vai lá. O Gideão foi lá em casa, preparou uma oferta que ele quis fazer, que ele fez. O anjo não pediu, o Senhor não pediu. Quando ele entrega lá, o anjo recebe a oferta e diz: agora o negócio vai mudar, o negócio vai ser diferente. Por quê? Porque tu me deu a oferta que tu queria. Agora tu vai trazer para mim a oferta que eu te exijo. Aí se torna problema para quem não é Gideão. Para quem é midianita é um problema, para quem é Gideão é fácil. Porque quem tem um coração de servo, ele não está disposto somente a receber ordens, mas ele sabe qual é a vontade do seu Senhor, mesmo este não ordenando nada. Eu vou repetir: quem tem um coração de servo, ele está disposto a obedecer e a fazer a vontade de Deus, mesmo que Deus não lhe oriente ou não lhe ordene melhor fazer nada. Então, quando eu tenho esse coração, eu posso chamar Deus de meu Senhor, porque eu faço a vontade dele, eu faço o que ele me ordena. Aí Jesus entra: todo aquele que vem a mim, primeiro, quem vem a ele, ele não lança de maneira fora. Tá, vamos lá. Está escrito em João: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, nenhum para Deus é descartado. Se você chegar hoje com Deus quebrado, com a vida arrebentada, com a vida toda desmantelada, com a vida esculhambada daí do mundo, ele não lança fora. Mas qual é o problema? O problema, é todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e não as... Esse é o problema. Porque com Jesus é assim: vem como tu tá, mas tu não pode permanecer da forma que tu veio. É simples, irmão. Se a gente não trazer essas verdades para o mundo, se a gente não pregar essas verdades para o ímpio, ele sempre vai viver uma vida errada, sem propósito, perdido, indo ao inferno. Por quê? Para ele não tem verdade. Então a verdade é que abre os olhos, a verdade é que esclarece. Enquanto o diabo, diz Paulo, o Deus desse século, está cegando o quê? Os olhos. O entendimento de quem? Dos incrédulos. O camarada já é incrédulo. E olhe para cá. Existem dois tipos de incrédulo. Existe aquele lá que tem a síndrome de Tomé.
Esse daí é o incrédulo sincero. Tomé era o incrédulo sincero. E qual é o sincero? O sincero é esse aí, ó. Tomé chega e diz bem assim: eu só vou acreditar vendo. Me mostre a tua mão, me mostre aí onde foi furado, né, onde está a ferida, aí eu vou acreditar. Esse aí é o incrédulo sincero. Agora, o outro tipo de incrédulo é esse aí, irmão, que é um camarada que gosta de ser adulado, paparicado, bajulado, para que acredite que Deus é, que Deus faz, que Deus pode, que Deus abre. Você está entendendo? Aí como é que ele age? Qual é o comportamento desse segundo tipo de incrédulo? É esse que Jesus está dizendo: até vem a mim, mas ele não quer saber de praticar a palavra. Como é que alguém ouve a palavra e não coloca em prática? Escute isso aqui. Aqui que a incredulidade entra. Porque aqui não está dizendo, não, é aquele que lê a palavra e pratica, é semelhante ao homem que edificou sua casa na rocha. Não, não é ler. É aquele que... Então, peraí. Segundo alguns dizem, né? Meu cunhado estava aqui, ele até me disse sobre isso. Ele estava falando, me dando as dicas. Meu cunhado, coloque aqui uma tela aqui, né? Porque eu aprendi, né? Que foi um professor, né, bem entendido, que falou para ele. E eu peguei isso para mim. Eu aí entendi que se, por exemplo, a gente fica mais fácil de memorizar as coisas, entende isso aqui? Quando você ouve, quando você escreve e quando você vê. Está entendendo? Isso aqui é científico, é comprovado, é estudo. Aí eu fiquei pensando nisso, por isso que eu estou dizendo hoje. Quando a letra está aqui, né? Vai ser bom, vai ser uma benção. A gente vai colocar aqui a letra, aqui passando aqui os versículos, fica mais fácil de você memorizar. Por quê? Porque a gente, ser humano, tem a dificuldade. Só ouvir a gente não memoriza. E é por isso que você tem que ouvir, tem que ler, tem que escrever e tem que ver. Por quê? Porque senão você não memoriza. E aí por isso que vem a incredulidade. Aqui, ó, há uma complicação. Porque tem gente que ouve, mas não medita na palavra. Ouvir não te faz memorizar. Ler te ajuda a memorizar o que você ouve. Agora, qual é a problemática de Jesus nesta parábola? Ele está semelhando dois pontos, a duas vertentes. A primeira é positiva, do homem que ouve e pratica a palavra. Se esse alguém ouve e pratica a palavra, a gente subentende que esse homem está dando uma atenção tão forte a esta palavra que está sendo pregada, que não tem nenhuma distração que lhe tire o foco. E aqui que é importante. Quando qualquer coisa, enquanto a pregação está sendo... Por isso que a gente colocou a regra. No culto não pode ter celular. Porque eu vejo em algumas igrejas aí essa falta de reverência. E é por isso que tem gente que entra aqui vazio e sai seco, né? Tem gente que entra aqui desentendido, incrédulo e sai pior do que o capeta. Diga misericórdia. Então, a gente percebe essa dificuldade, essa problemática de pessoas que não têm uma atenção dobrada, voltada, profunda para a palavra de Deus. Não basta você só ouvir, você tem que ouvir e tem que colocar ela em... Eu tenho dificuldade com crente que ouve há anos e anos e nunca colocou em prática. Nunca colocou em prática. Aí a vida é a mesma, comportamento é o mesmo, não muda. Isso aqui é culto de doutrina, dá glória se tu acha que tem que dar glória. Aí Jesus está refutando, ele está elogiando, ao mesmo tempo que ele está semelhando. Quem ouve, quem pratica, isso é, obedece. Ele está construindo profundamente, colocando seu alicerce aonde? Na rocha. Irmão, aonde é que está o nosso alicerce? Porque a casa aqui, espiritualmente dizendo, somos nós. Diga amém. Amém. A casa somos nós. Agora, a pergunta que não quer calar é: aonde está o teu alicerce? Se o teu alicerce está na terra, tu está lascado, meu filho.
Se o teu alicerce está na areia, pior ainda. Agora, se o teu alicerce está na rocha, dá glória a Deus. Porque vai vir vento, vai vir tempestades e nada vai te parar, nada vai te fazer cair. Por quê? Porque isso aqui é profético, irmão. Qual é o segredo? Tem crente que dificulta tanto, irmão. Não tem aqui dificuldade, é você que bota dificuldade. Porque Jesus está dando aqui o segredo. Olha aí, é muito simples. Eu só tenho a casa na rocha, o meu alicerce firmado nela, se eu ouço a palavra e eu vamos lá, gente. Se eu ouço a palavra e eu glória a Deus. Quando você pratica a palavra de Deus, você não é fadado ao fracasso. Aleluia. Glória a Deus. É fácil. Ouve aqui, pratica onde? Lá fora. No teu trabalho, na tua escola, na faculdade, aonde quer que tu for. Até porque Deus te chamou para ser crente firmado em rocha e não em areia. Porque quando Jesus chega, eu acredito que tu se lembra desse episódio. Jesus, certa feita, ele vai chegar com os discípulos e vai dizer bem assim, ó, é uma reunião, o discípulo gosta de fofoca. Aí chega numa reunião, aí ele vai perguntar, quem os homens dizem que eu sou? Aí Tiago vai dizer, Senhor, uns dizem que tu é um dos profetas, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Moisés. Aí Jesus muda a conversa e direciona a pergunta aos discípulos. Olha aí, a pergunta que Jesus está fazendo agora é, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí ninguém responde, mas tem um corajoso chamado Pedro, que vai se levantar e vai dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus olha para ele e diz bem assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de meu Pai. E aí, Jesus vai falar bem assim, olha a profecia para Pedro. Eu digo que tu és pedra. Sabe o que é pedra? Aqui, que é o significado do nome de Pedro, é o fragmento de uma rocha. Diga aí, pedra é fragmento de uma rocha. Ou seja, a pedra é pequena, a rocha é grande. A pedra foi extraída dessa rocha. Então, quando Jesus está olhando para Pedro, ele está dizendo bem assim, ó, Simão é uma coisa, agora Pedro é o fragmento da rocha que sou eu. Aí ele vai dizer, sobre esta pedra eu edificarei a minha. É Jesus revelando para Pedro, sem ele saber, que ele é o pastor futuro da igreja de Jerusalém. Aí ele está dizendo, sobre esta pedra eu edificarei a minha. Jesus está dizendo, tu é o fragmento, mas a rocha, a pedra original sou eu. É sobre esta pedra que eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glória a Deus. Aí Jesus continua mais. Isso aqui é para tu entender, dá glória se tu acha que tem que dar glória. Jesus continua, irmão, falando com Pedro, conversando com Pedro. Aí a conversa aí da pedra, que era Pedro, que ele edificaria a igreja, agora vai mudar. Aí tá tudo normal, um conversando com o outro, Jesus dando sermão em alguns ali. Aí Jesus começa a abrir a boca para dizer, no mesmo episódio, e no mesmo episódio que ele elogia Pedro, ele vai dizer o seguinte, ei, eu quero dizer para vocês que eu, o Filho do Homem, vai ser necessário eu ser levado para os homens, sinagoga, e ser maltratado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro, mesmo que Jesus elogiou ele, dizendo que não foi sangue nem carne que tinha revelado aquilo a ele, mas foi o Pai que revelou, Jesus vai olhar para Pedro dizendo bem assim, Senhor, isso não vai te acontecer. Jesus vai olhar para Pedro, mesmo que ele elogiou, vai dizer, para trás de mim, Satanás. Porque você pode estar no mesmo tempo ser usado por Deus e outro tempo você dando legalidade ao diabo. Então olha para quem está do teu lado, diga para ele, não dá espaço para o diabo, não des lugar ao diabo. Capítulo 4 de Efésios, versículo de número 27, não des lugar ao diabo. Diga aí para ele, diga para ela, capítulo 4
4 de Efésios, versículo de número 27. Não deis lugar ao diabo. Se o diabo não tem lugar, quem é o dono da tua vida é Deus. Quem manda na tua vida é Deus. Quem governa sobre ti é Deus, é Deus. Quem acredita, quem recebe, diga glória a Deus. E eu termino agora. O ponto negativo é o pior. Aquele que ouve, mas não obedece, ou não para. Ele é semelhante ao quê? Ao homem que colocou o seu alicerce na rocha. Areia não tem firmeza. Areia não tem capacidade de manter uma estrutura de pé. E eu não sei se tu já pegou. Na minha tradução aqui bíblica, a narrativa de Lucas é clara. Na minha Bíblia está dizendo terra. Eu gostei dessa tradução. Porque a terra tipifica o quê? As coisas do mundo. Então, o mundo, ele não te proporciona firmeza. O mundo não te proporciona fé inabalável. Agora, a palavra de Deus te proporciona fé, firmeza. Então diga para quem está do teu lado, não seja só ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Fique de pé nesta noite.